Bom, gente, vou chamar aqui para o papo, já para conversar com a gente do outro lado da tela, com muita alegria, o economista e ex-apresentador do Faixa Livre, Paulo Passarinho. Paulo Passarinho, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Paulo, eu quero agradecer sempre aqui a tua participação com a gente no programa. É sempre muito bom fazer esse papo contigo. A gente que dialoga nas redes, a gente conversa muito, mas ter você aqui no Faixa Livre é sempre uma honra para a gente, para tratarmos aí de temas relacionados à política nacional, também questões ligadas ao cenário internacional, também à economia, enfim. Primeiro, Paulo, eu queria pedir uma análise tua a respeito do quadro da política institucional que a gente tem observado. O governo do presidente Lula, eu tratei ainda há pouco isso com o Genuíno, dialogando com essas contradições internas, enfim, uma ampla aliança que, acima de tudo, defende os interesses do andar de cima, essa lógica neoliberal. Eu queria uma análise tua a respeito desses 2 anos e pouco mais de 10 meses de terceiro mandato do Lula. Como é que você avalia a atual gestão? A minha avaliação em relação ao governo é muito negativa, não é? Inclusive pela natureza desse governo. A experiência dos governos do Lula no seu primeiro, segundo mandato, a própria experiência do governo da Dilma, consolidaram, na verdade, uma inflexão muito forte do Partido dos Trabalhadores no sentido de absorver e não de combater todo o modelo que está sendo construído, que foi construído no Brasil a partir dos anos 90. O Brasil mudou a sua política de forma substantiva. Se, de alguma forma, nós podemos dizer que de 1930 a 1980, o Brasil, com diferentes orientações de governo, perseguia a ideia, até certo ponto ilusória, da industrialização como forma de superar os nossos problemas de subdesenvolvimento. De 1990 para cá, essa ideia foi abandonada. Na verdade, a gente abriu mão de um projeto dito desenvolvimentista, que tinha suas falhas muito gritantes, e aqui eu abro um parênteses para ponderar. A questão não é se iludir com a mera industrialização como forma de fazer os nossos países se desenvolverem. A questão é como que essa industrialização pode ser concebida de uma maneira a responder às necessidades populares. Mas o que interessa é que, com as reformas que foram efetuadas no Brasil a partir dos anos 90, nós mudamos completamente o rumo da prosa, podemos dizer assim. Passamos a acreditar principalmente na ideia de redução do Estado, privatizações, flexibilizações de várias normas, inclusive aquelas que ditavam as nossas relações financeiras com o exterior, e com isso nós conformamos uma nova realidade econômica que é muito prejudicial a um projeto que tenha como objetivo atender a maior parte das necessidades da nossa população. Então, nós temos aí uma história muito torta desde 1990. E deveríamos ter, justamente no Partido dos Trabalhadores, um instrumento importante para derrotar esse projeto, chamado por muitos de neoliberal. Mas, ao contrário, a partir da vitória do Lula em 2002, o que nós observamos foi uma conversão do PT a esse ideário, que acredita que, através da atração do capital externo, da tecnologia que vem do exterior, nós poderemos dotar o nosso país de um desenvolvimento adequado ao nosso povo. Isso é uma enorme ilusão e que nós temos, por conta disso, vivendo um processo de sucessivas imposturas, como, por exemplo, essa ideia de que, através dos juros altos, nós iremos corrigir alguns problemas, inclusive aqueles que dizem respeito à variação de preços, à inflação na economia brasileira. Nós tivemos essa semana, ontem, essa decisão do Banco Central em manter a taxa de juros em 15% ao ano, o que é um verdadeiro estrupício para quem pensa na necessidade do Brasil ter taxas de investimento adequadas para
responder a essas necessidades que estão gritantes no dia a dia do nosso povo, que vão desde as questões de segurança até questões de mobilidade urbana, passando pela questão da educação, da saúde, da habitação popular, do saneamento, ou seja, um conjunto de problemas que nós jamais enfrentamos a contento. Em instantes, a gente vai analisar com um pouco mais de profundidade, Paulo, essa situação envolvendo a manutenção ontem da taxa Selic em 15 pontos percentuais ao ano pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom. Antes disso, só quero colocar aqui na tela uma mensagem de alguém que esteve conosco aqui ontem no Faixa Livre e já diz aqui, tô de olho nas considerações de Paulo Passarinho. Me refiro a Nildo Orix. Nildo Orix, comentarista histórico aqui, camarada nosso, né, Paulo? Grande Nildo. Desculpa, não ouvi, estava fechado o teu áudio. Eu acompanhei ontem a entrevista do Nilton, é sempre muito curioso. O Nilton está sempre aqui com a gente, todo mês conversando com a gente, está de olho aqui no nosso papo. Paulo, eu, antes de entrar no tema da economia, eu queria, ainda falando um pouco sobre política e, de alguma forma, também já entrando na questão da economia, eu queria que você analisasse essa decisão ontem do Senado que referendou uma posição do Congresso Nacional, acima de tudo, de isentar do imposto de renda os brasileiros que ganham até R$5.000, criando ali uma faixa de transição para quem ganha entre R$5.000 e R$7.350 por mês e construindo e estabelecendo também uma taxação mínima de 10% para aqueles brasileiros que recebem acima de R$600.000 por ano. Uma decisão importante que a gente teve ontem do Congresso Nacional, uma proposta, inclusive uma promessa de campanha do governo Lula que foi aprovada pelas casas legislativas e, de uma forma ou de outra, cacifa o governo Lula para a reeleição no ano que vem. Primeiro, eu queria uma análise mais geral tua sobre essa medida, como é que ela beneficia, ela atinge cerca de 25 milhões de brasileiros pelas contas do governo. Como é que você avalia essa aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, Paulo? Olha, não deixa de ser um alívio para quem está nas faixas aí que serão isentas ou que terão diminuição do seu imposto de renda. Mas isso não significa que as enormes deformações na estrutura tributária brasileira têm sido atacadas, nem tampouco a própria questão do imposto de renda, porque, se não vejamos, nós temos uma deformação gigantesca que é a isenção da taxação de lucros e dividendos. A forma como se encontrou agora, a forma que o governo encontrou de contornar esse problema foi estabelecer um mecanismo de taxação a partir dos ganhos, vejam bem, de quem ganha mais de R$600.000. Por que isso? Porque a maior parte da renda daqueles que estão nesses estratos mais superiores da sociedade brasileira, em termos de renda, a maior parte da renda vem justamente de ganhos que são, na verdade, isentos de imposto de renda. Ora, se a gente quisesse, de fato, corrigir essa deformação, nós deveríamos ter a inclusão de lucros e dividendos no bolo dos rendimentos que são afetados pela estrutura do imposto de renda de pessoa física e, principalmente, nós deveríamos mexer nas alíquotas. As alíquotas no Brasil são muito reduzidas. Nós, durante muito tempo, desde os anos 90, convivemos com a deformação de termos apenas duas alíquotas, uma de 15% e outra de 27,5%. O governo Lula, no seu primeiro ou segundo mandato, corrigiu parcialmente isso, mas de forma muito tímida, criando outras duas alíquotas, a alíquota de 7,5% e a alíquota de 22,5%. Ora, isso frente, inclusive, à desigualdade de renda entre os brasileiros, isso é um verdadeiro assinte. Nós deveríamos ter uma estrutura de imposto de renda, em primeiro lugar, que isentasse, como está isentando agora, até o valor aí de 7.500. Na verdade, estão isentando até 5.000 e de 5.000 a 7,5, você está, na verdade, diminuindo o imposto de renda. Eu quero lembrar que o salário mínimo necessário, calculado de acordo com o DIEESE e de acordo com o decreto-lei de criação do salário mínimo, esse salário mínimo hoje, capaz de sustentar uma família com 2 adultos e 2 menores, deveria estar em torno de R$7.500, R$8.000. Então, isentar até
essa faixa seria uma exigência de qualquer boa política voltada para a sensibilidade social e para a justiça tributária. Mas isso não ocorreu. Mas a deformação maior está justamente nos estratos mais elevados de renda. Por que nós podemos limitar a alíquota superior a 27,5%? Eu quero lembrar que no final dos anos 70, nós convivíamos com cerca de 12 alíquotas. Começava em 3%, a faixa de isenção era bastante significativa e a alíquota mais baixa era de 3%. A segunda alíquota era de 6%, a terceira de 10%, e a partir daí era de 5% em 5%. Então, era 10%, 15%, 20%, 25%, indo até 55%, e incluindo rendas que são aquelas características dos mais ricos. Então, nós temos aí um problema que foi minimizado agora, através dessa legislação aplicada, mas ela está muito aquém das necessidades. Nós deveríamos ter alíquotas muito mais fortes, justamente junto às rendas mais altas, criando, inclusive, um conjunto de outras alíquotas. Mais do que isso, a grande deformação da estrutura tributária brasileira, ela se dá justamente da prevalência dos impostos indiretos. Esses impostos indiretos, eles foram recentemente alterados, houve aquela racionalização na cobrança dos impostos. Mas veja bem, a alíquota média que vai predominar aí, no chamado imposto, o imposto para as transações, os impostos indiretos, está por volta de 26%, 27%, o que é uma enormidade. Como seria possível você reduzir isso, isentando um conjunto de bens e serviços que são, na verdade, de primeira necessidade e tornando mais forte a taxação sobre bens e serviços de consumo mais elitista, por exemplo? Isso poderia reduzir bastante os impostos indiretos, mas, para tanto, nós precisaríamos ter uma taxação das rendas diretas e de propriedades de forma muito mais forte, mas isso não acontece. Então, a medida que foi aprovada, ela atenua deformações, mas não corrige as graves deformações da nossa estrutura tributária. Tivemos aí essa reforma tributária com a criação do IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, o CBS, enfim, uma série de medidas adotadas, mas como você muito bem lembra aqui para a gente, isso não corrige essa questão que está colocada da enorme desigualdade tributária que se apresenta no nosso país. Paulo, eu já queria entrar na discussão a respeito da decisão ontem do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, que mais uma vez manteve a taxa básica de juros em 15% ao ano, uma das maiores do mundo, na verdade a segunda maior do mundo, só perde para a Turquia, se eu não estou enganado. Essa semana, o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, ele fez o primeiro questionamento, pelo menos até aqui na minha percepção, o primeiro questionamento público, a manutenção dessa Selic no nível altíssimo. Lembrando que o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele é pupilo do Fernando Haddad e ex-braço direito do ministro da Fazenda. Eu queria uma avaliação tua a respeito não só da Selic, mas principalmente dessa primeira manifestação do Fernando Haddad criticando a taxa de juros alta aqui no nosso país, a Selic na casa dos 15 pontos percentuais. Como é que a gente pode interpretar essa manifestação, essa demonstração de insatisfação do ministro da Fazenda em relação à trajetória dos juros no Brasil? Pro forma, eu não acredito nesse tipo de divergência, eu vou expor por quê, as minhas razões, mas antes disso eu só queria complementar mais um aspecto aí da deformação da nossa estrutura tributária, a respeito justamente dessas mudanças que foram feitas aí na legislação do ICMS. A rigor, essa mudança, ela beneficia principalmente aqueles que recolhem esse imposto, ou seja, as empresas que recolhem o ICMS, recolhem os impostos sobre a produção e o consumo.
Na verdade, foi feita uma racionalização. Na verdade, com isso, você vai ter uma redução de custo para as empresas, mas não afeta, na verdade, isso que seria importante, o custo de vida, que acaba sendo embutido, tendo embutido aí esses custos dos impostos indiretos, porque, em última instância, quem paga impostos sobre o consumo, sobre a produção, são os consumidores, é o preço final que acaba absorvendo isso. Na verdade, o que foi feito é uma racionalização na cobrança desses impostos, o que vai acarretar uma redução de custos para as empresas. Mas, para os consumidores, as mudanças são muito tímidas. Com relação aí à posição do Haddad em relação ao Banco Central, veja bem, eu não posso acreditar nisso, em primeiro lugar, porque quem ratifica, em última instância, a política do Banco Central é o Comitê de Política Monetária, definindo, inclusive, essa meta de inflação de 3%, o que é um verdadeiro absurdo, bem como absorvendo todas as recomendações do FMI no sentido de nós nos mantermos absolutamente fiéis àquele chamado tripé macroeconômico, onde, além de se estabelecer metas de inflação, no caso brasileiro, completamente irrealista, essa meta de inflação de 3%, ela não condiz, inclusive, com a média inflacionária desse período aí, pós-Plano Real, por exemplo. Ela é muito abaixo da média anual de inflação que nós temos tido desde então. Então, é uma forçação de barra tremenda. Agora, o tripé macroeconômico impõe também esse outro absurdo, que é a necessidade de você contrair o chamado superávites primários, ou seja, controle dos gastos essenciais do governo para que, de alguma maneira, os gastos financeiros fiquem completamente liberados. Ou seja, numa situação fiscal onde o que pressiona o gasto público são os gastos financeiros, toda a atenção do governo se volta para os gastos chamados primários, que são, na verdade, os gastos essenciais. São os gastos com a manutenção da máquina administrativa e os gastos, principalmente, voltados para investimentos na economia, que fazem com que o gasto público possa ter algum papel virtuoso, no sentido de dotar o país de um maior dinamismo econômico, inclusive estimulando os investimentos privados. Ora, o problema é que o único remédio que esse mesmo governo consagra para o combate à inflação é justamente o remédio dos juros altos. Ora, com isso eu quero dizer o seguinte, não é possível o Haddad criticar o Banco Central se ele define uma meta de inflação irreal, se ele define exigências de controle dos gastos primários conforme vem se exigindo. E, principalmente, se ele mantém essa liberalidade financeira nas nossas relações com o exterior. Então, quem aceita essas premissas do modelo que vem caracterizando a economia brasileira desde os anos 90, não tem o direito de criticar o presidente do Banco Central. Ou melhor, direito ele tem, mas é uma crítica pro forma, não é? Porque, afinal de contas, quem, em última instância, dá base para essa política do austericídio do Banco Central é o próprio ministro da Fazenda. Ora, ele poderia mudar, ele tem várias maneiras de ele criar condições de constranger a posição do Banco Central, mas isso não é feito. Além disso, quem defende a independência do Banco Central é o próprio Haddad. Isso já ficou claro, inclusive, na própria campanha de 2018, quando ele disputou a eleição com o Bolsonaro. No segundo turno, ele mudou o seu programa, se comprometendo com a independência do Banco Central. Ora, não há sentido em falar em independência do Banco Central. A política monetária, ela faz parte da política macroeconômica. Há de se ter uma sintonia entre a política monetária e a política fiscal. Do jeito que nós temos funcionado hoje, a política fiscal fica refém dessas políticas que são ditadas, na verdade, pela liberalização financeira. Ou seja, o regime cambial brasileiro, de alguma forma, ele coloca constrangimentos para a política fiscal e exige, principalmente, da política monetária, determinados instrumentos
que acabam por prejudicar o crescimento econômico. Então, hoje, me parece que a preocupação maior do Banco Central não é propriamente com a nossa inflação, ainda que os juros altos ela tenha um impacto sobre a inflação na medida em que ela ajuda a controlar o câmbio, ajuda o câmbio não o dólar se valorizar em relação ao real. Contudo, a preocupação maior, me parece, são as contas externas brasileiras, porque com essa forma de funcionar, veja bem, qualquer crescimento econômico acima de 3% estimula as importações brasileiras. Hoje, o coeficiente de importações da economia brasileira é muito elevado. Para que você tenha crescimento econômico, as importações crescem numa velocidade muito maior do que as exportações. E isso, evidentemente, cria problema. Hoje, o déficit em conta corrente do Brasil está em torno de 3,6% do PIB. No período de outubro de 24 a setembro de 25, nós tivemos um saldo em transações correntes negativo de 79 bilhões, frente a investimentos diretos de 76 bilhões. Esse investimento direto, em boa parte, é estimulado por essa taxa de juros muito elevada, porque boa parte desse investimento direto na verdade, investimentos em ativos financeiros aqui no Brasil, aproveitando-se justamente da taxa de juros muito elevada. Então, veja bem, você cria constrangimentos para a dinâmica produtiva interna em função da taxa de juros elevada pelo Banco Central e não resolve o problema central, que é esse aumento nas transações correntes do país, no saldo das transações correntes, o déficit. Então, com essa situação, veja bem, a margem de manobra do próprio ministro da Fazenda, ele é muito reduzido. Não é à toa que ele, o tempo todo, que ele pensa em quê? Em mecanismos de controle do gasto público dito primário, que eu chamo de gasto público essencial, o gasto público que nos interessaria. Então, esse gasto público que nos interessaria, ele é inibido, ao mesmo tempo em que os gastos financeiros não param de crescer. É uma deformação total, e quem perde com isso é a população brasileira. Quem ganha com isso? Bancos, multinacionais, todos aqueles que, na verdade, se aproveitam dos negócios financeiros do Brasil, que, aliás, são os setores mais dinâmicos, não é? É o setor financeiro e o agronegócio, que faz as exportações brasileiras de produtos primários crescerem. Ora, um país como o Brasil merece um destino econômico diferente. Só que nós estamos amarrados aí, e amarrados, inclusive, pelo PT, nesse modelo que é completamente contraproducente aos interesses nacionais. Só lembrando aqui, Paulo, aos nossos espectadores, você falou da política de juros, aliás, da questão da inflação aqui, da definição da meta de inflação. Quem define a meta de inflação no Brasil é o Conselho Monetário Nacional, que é formado por 3 atores: o ministro do Planejamento, hoje é Simone Tebet, o ministro da Fazenda, o próprio Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. A gente tem essa meta de inflação muito baixa aqui no Brasil, e essa meta podia ser elevada, e essa é uma crítica que vem muito, aparece muito aqui no Faixa Livre. Paulo, eu tenho aqui uma outra figura histórica no Faixa Livre acompanhando a nossa entrevista. Eu me refiro a Milton Temer. Milton Temer também mandando aqui, bom dia, genuíno e passarinho. E o Milton Temer, ele faz um questionamento aqui, Paulo, eu vou colocar até na tela a pergunta do Milton para você. Ele pergunta aqui o seguinte: mas essa situação não é produto de opção pragmática mais que erro? Pergunta do Milton Temer para você, Paulo. Essa opção do governo Lula. Sim, eu destaquei isso na minha primeira resposta. Houve uma inflexão. O grande opositor a esse modelo era o PT. Mas a partir de 2002, com a chegada e principalmente 2003, com a chegada do Lula à presidência da República, mudou o rumo. Eu até utilizei essa expressão, mudou o rumo da prosa. Eles que eram críticos muito fortes desse tipo de modelo, do tripé macroeconômico, assumiram o tripé, deixaram de ser oposição para serem gestores desse modelo. E aí não adianta ter boa vontade. O problema é que as regras da economia acabam impondo situações muito duras, e no caso
situações muito duras para o povão, que precisa de um Estado de outro tipo, e não um Estado controlado pelos financistas. Essa que é a verdade. Não há dúvida. Houve uma mudança programática, eu diria até mais do que isso, né? A mudança foi ideológica, né? Essa turma, me parece, abandonou. Eu costumo dizer, aliás, outro dia eu falei isso para dois companheiros, um companheiro e uma companheira de fundação do PT. Eu fui surpreendido com o ódio com que eles me trataram. Eu falei simplesmente que, infelizmente, a esquerda tinha trocado as suas convicções pelas suas conveniências. E a direção do PT claramente fez isso, abandonou completamente aquilo que pregava em nome de um pragmatismo, não é? O pragmatismo aí de uma boa relação com as classes dominantes, uma boa relação com todos aqueles que se beneficiam desse modelo que foi inaugurado a partir dos anos 90, que precisa ser destruído. Essa que é a verdade. A gente tem que superar esse tipo de concepção de política econômica que tem nos esmagado. A verdade é essa. E mais, eu acho que a esquerda não irá recuperar a sua credibilidade, a sua legitimidade enquanto força política de transformação do Brasil, enquanto não encarar a necessidade de uma crítica violentíssima a esses últimos 35 anos da economia brasileira. Paulo, não dá para a gente não passar a nossa entrevista de hoje pelo tema da segurança pública, né? A gente teve essa chacina aqui no Rio de Janeiro, na última semana, empreendida pelo governador Cláudio Castro, nos complexos do Alemão e da Penha, uma clara movimentação política, e por parte dele, que deve se repetir, inclusive, ao longo dos próximos meses. O próprio governador já avisou que tem pelo menos 10 dessas operações agendadas até o fim do mandato dele no ano que vem. E tem se aproveitado dessa percepção popular, da identificação dos brasileiros, ou da aprovação dos brasileiros desse tipo de operação, enfim. Eu queria uma análise tua a respeito disso, especialmente dessa percepção popular, dessa percepção das pessoas aprovando majoritariamente operações como essa. Qual é a capacidade que esse discurso da segurança pública tem de influenciar o voto nas urnas no ano que vem? E o que é que leva a essa percepção das pessoas aprovando uma operação que ignora completamente os direitos humanos, mata mais de 120 pessoas, enfim, um negócio, a maior chacina da história do país? O que é que justifica essa postura, essa posição e essa percepção do povo em relação ao tema da segurança pública? Bem, em termos da opinião pública, a opinião pública é muito sensível a questões relativas tanto à violência quanto à corrupção. E o que nós temos hoje é uma população que, de fato, está muito acuada por conta aí dos índices de criminalidade. Não há dúvida com relação a isso. Então, nesse sentido, eu acho que existe esse tipo de sentimento. Agora, essa dita opinião pública, majoritariamente ou esmagadoramente, de forma esmagadora, especialmente a população das favelas, a favor dessas operações, eu tenho um pouco de ceticismo em relação a isso, principalmente porque o que foi muito divulgado, uma taxa de aprovação, inclusive do pessoal morador de favela, de mais de 80%, foi feita por uma tal de Paraná Instituto, se não me engano, que eu não levo a menor fé naquele instituto. Eu prefiro outros levantamentos que, de alguma maneira, colocam 60% a favor dessas operações, 40% ou 35% críticas às operações. De qualquer maneira, existe uma tendência, em um primeiro momento, e frente à tensão com a violência, da opinião pública a reagir positivamente a essas operações. Agora, isso não significa que a opinião pública também não possa se sensibilizar por outras informações, e onde, inclusive, eu acho que os governos são responsáveis em esclarecer algumas questões relativas à violência criminal e que nunca são esclarecidas. A principal delas é essa total liberalização de armas e munições e, principalmente, o tráfico
dessas armas e munições junto a populações pobres. Isso aí é injustificável, a não explicação disso e a não existência de mecanismos adequados para reprimir esse tipo de tráfico de armas e munições. Agora, sob o ponto de vista da ação do governo do Estado do Rio de Janeiro, claramente me parece que isso obedeceu uma lógica política. Em primeiro lugar, a lógica política no sentido de se recuperar bandeiras no momento em que o governo Lula vinha reagindo ao seu desgaste, principalmente frente aí à forma como ele tem atuado em relação às pressões do governo dos Estados Unidos em torno da questão das tarifas, em torno da pressão em relação ao julgamento do Bolsonaro. Me parece que o governo Lula vinha capitalizando isso positivamente e a direita brasileira, de alguma maneira, encontrava-se acuada, até porque a sua principal liderança acabara de ser condenada, né, conforme a gente sabe. Então, nesse sentido, essa decisão de uma operação espetacular e extremamente violenta por parte do governo, me parece que teve o objetivo de colocar a direita novamente em ofensiva e recuperando a sua credibilidade, vamos assim dizer, chamando a atenção para a forma rigorosa como esse governo, no caso do Cláudio Castro, combate a violência. Isso sempre dá algum tipo de apoio, né? Me parece que era isso que ele buscava. Agora, é interessante notar o seguinte: esta semana o TSE julga um processo que teria condições de caçar o Cláudio Castro. Aliás, é um milagre ele continuar à frente do governo do Rio. Então, me parece que essa ação ela também teve esse objetivo de criar um constrangimento junto ao TSE. Inclusive, apesar da relatora ter indicado a cassação já no TSE, nessa semana, ter indicado a cassação do governador, já houve um pedido de vistas, o que vai adiar a conclusão desse processo, que já deveria ter sido concluído há muito tempo, diga-se de passagem. É um escândalo a permanência do senhor Cláudio Castro no governo do Rio de Janeiro pelas irregularidades que ele cometeu nas eleições de 2022. E, por fim, essa posição de ofensiva do governo do Estado do Rio de Janeiro contra as favelas e a propósito de combater a violência, ela trouxe também mais um elemento, que foi justamente essa tentativa de se caracterizar esses grupos de bandidos como narcotraficantes, não é isso? Com isso, o que o governo do Cláudio Castro, assim como outros governos de direita, procuram? Procuram, na verdade, afinar uma espécie de aliança com o governo do Trump. Que o governo do Trump, nesse momento, está justamente fazendo esse tipo de campanha de uma suposta necessidade de se combater os narcotraficantes na América do Sul, tendo como foco principal a Colômbia e a Venezuela. Note que, ao mesmo tempo, governos como do Paraguai e da Argentina também já consagraram esse tipo de definição de organizações criminosas como organizações terroristas. Isso abre espaço para um conjunto de medidas em consonância com os interesses dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, é muito perigoso esse tipo de movimentação, que, do ponto de vista interno, me parece, teve esses dois grandes objetivos: recuperar uma popularidade, no caso da direita brasileira, criar constrangimentos junto ao TSE no julgamento que poderia caçar o Cláudio Castro e, no ponto de vista externo, se aproximar dessa ofensiva que a Casa Branca, Washington, vem tentando estabelecer em relação ao nosso subcontinente. Então, é uma situação que exige muita firmeza do governo. Só que o governo, nesse sentido, também se sente constrangido pela opinião pública, porque, afinal de contas, o problema da violência criminal ela tem crescido
Agora, é importante destacar o seguinte: não existe uma boca de fumo, não existe nenhuma área controlada por milícias que não estejam coadunadas com as áreas de segurança do Estado. Não existe uma boca de fumo que funcione no Rio de Janeiro que, de alguma maneira, não passe por um acordo com a polícia, especialmente com a PM. Essa é uma questão que as autoridades não querem enfrentar. Na verdade, o que existe é a ausência de um Estado atuante, do seu ponto de vista da segurança, do seu ponto de vista das políticas sociais, em vastas áreas do nosso país, principalmente nas áreas de população pobre. Então, é uma hipocrisia essa história de que o Estado precisa retomar áreas. Ele não tem que retomar nada, ele tem que simplesmente cumprir o seu papel constitucional. Mas isso, hoje em dia, é constrangido por uma série de razões, inclusive pela política de controle de austeridade fiscal, de controle dos gastos públicos de forma permanente. Então, nós estamos num beco sem saída. Nós temos uma polícia corrupta, uma polícia que jamais esclareceu esse fantástico mundo do tráfico de armas e munições, especialmente para um segmento de consumo disso, que são os pobres das favelas, para garantir, na verdade, os seus negócios ilícitos, algo que era controlado nos anos 70 por faca e revólver 38, hoje em dia dispõe de um conjunto de armas sofisticadíssimas e onde, curiosamente, os organismos de segurança jamais esclarecem como é possível a liberdade para esse tráfico intenso de armas e munições. A polícia e setores das Forças Armadas jamais esclarecem isso. O problema são as drogas. Ora, o problema são as armas e munições. O problema da droga é outro tipo de tratamento que deveria se dar e não se dá. E na questão onde merece repressão, controle das fronteiras e, principalmente, controle dessas áreas que acabam sendo abastecidas pelos traficantes de armas e munições, isso não existe. E a polícia, mais do que isso, jamais esclarece nada a respeito desse negócio milionário. Né? Paulo, em relação a essa situação envolvendo o Paulo Castro no Tribunal Superior Eleitoral, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar essa discussão, recebendo a deputada estadual Renata Souza, do PSOL aqui do Rio de Janeiro, no programa. E só para destacar aqui para vocês, o ministro que pediu vista desse processo foi o Antônio Carlos Ferreira, lá no Tribunal Superior Eleitoral, depois do voto da relatora, a Isabel Galotti, pedindo a cassação do mandato do Cláudio Castro por abuso de poder político e econômico. Para a gente fechar aqui o nosso papo, Paulo, daqui a pouquinho a Renata entra aqui para conversar com a gente. Eu queria também te perguntar sobre essa eleição que a gente teve lá nos Estados Unidos essa semana, a eleição de um muçulmano e socialista para a prefeitura de Nova York. Me refiro ao Zohran Mamdani, que fez uma campanha muito firme nas redes digitais e que surgiu como uma surpresa lá nos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Muita gente dizendo que isso pode ser uma luz no fim do túnel, digamos assim, para a esquerda internacional, visto que ele se coloca como uma figura que dialoga com o socialismo, enfim, defende propostas ousadas lá para Nova York, enfim, congelar o preço dos aluguéis, falou também de transporte gratuito na cidade. Como é que você avalia essa eleição do Mamdani lá em Nova York, mas especialmente o que ela representa para a esquerda no mundo? Paulo, você acha que é de fato uma luz no fim do túnel? Não considero uma luz no fim do túnel. Eu acho que a situação dos Estados Unidos é uma situação muito complicada. É um país líder no mundo em termos de produção, tecnologia, força militar, mas que encontra-se claramente em declínio e sendo acossado pela China. Eu não acompanhei essa eleição, mas pelo pouco que eu sei, o que talvez a gente possa procurar entender é que quando a esquerda ou aqueles que contestam a ordem ou aspectos da ordem constroem um discurso e procuram construir uma prática radicalmente de oposição a essa ordem, de clareza nas suas posições, essa esquerda tende a capitalizar
sucesso. Quando essa esquerda, ela justamente, inclusive muitas vezes na ilusão de sucesso eleitoral, ela procura se confundir com a própria direita, ela abre espaço para a própria direita. Ela não se afirma, ela deixa de ser legítima e, naturalmente, faz com que o debate político, a agenda política se desloque para a direita. Esse que é o grande problema. Talvez esse candidato lá do Partido Democrata, ele tenha tido um papo mais franco, mais objetivo, mais reto, vamos dizer assim, em relação a demandas populares. Então, quando ele coloca a questão da tarifa zero para o transporte público, quando ele coloca a importância do controle dos aluguéis, ou quando ele coloca a importância da criação de creches, por exemplo, ele está dialogando diretamente com a população que mais carece desse tipo de ganho para a sociedade por parte de políticas governamentais. Então, muito antes de olhar essa campanha como uma luz no fim do túnel, eu preferiria olhá-la principalmente como uma espécie de lição para a nossa própria esquerda. A esquerda no Brasil deve voltar a ser de esquerda. Enquanto ela continuar procurando agradar aos neoliberais, agradar os banqueiros, agradar os estrangeiros, agradar as multinacionais, nós iremos cada vez mais perder credibilidade, legitimidade, porque se é para fazer uma política baseada na austeridade fiscal, que ela seja feita pela direita. Por que a esquerda tem que se meter nisso? Nós nunca tivemos compromisso com esse tipo de política e não podemos continuar a ter esse tipo de compromisso. Então, eu prefiro olhar essa experiência lá do candidato eleito para a cidade de Nova York como uma consagração, de alguma maneira, de uma conversa mais direta com o eleitor, menos ilusória e, principalmente, de acordo com aquilo que as pessoas estão sentindo como necessidades no seu dia a dia. Então, aqui no Brasil, o problema da mobilidade urbana é muito, muito grave e nós temos um conjunto de outras questões que deveriam ser a prioridade de uma política governamental, incluindo, inclusive, a questão da segurança pública, não de forma demagógica, como a direita faz, mas de uma forma séria, atacando os cartéis criminosos que operam tanto no mundo das finanças como no mundo das armas e das munições. Então, nesse sentido, eu espero apenas que essa vitória do lado do candidato democrata sirva como uma espécie de lição àqueles que, algum dia, aqui no Brasil, já foram de esquerda e, na prática, já deixaram essa perspectiva de lado há muito tempo, em busca de um sucesso eleitoral, muitas vezes, absolutamente ilusório. Paulo, aproveitando que a Renata Souza ainda não acessou aqui o nosso chat, eu vou trazer uma pergunta do Milton Temer, aliás, uma pergunta não, uma afirmação dele que eu queria o teu comentário. Ele diz aqui a respeito dessa questão da eleição do Mamdani lá em Nova York, a principal lição da vitória de Mamdani é contra a esquerda liberal, que a radicalidade e não a conciliação de classes pode ser fator de vitória eleitoral. Você concorda com essa opinião do Milton, Paulo? Gente, é o papo reto que eu estou exigindo da esquerda. A esquerda tem que voltar a ser esquerda. Não é? Eu não sei a posição a fundo lá do Maidani. Agora, ele claramente fez uma abordagem que a direita contesta. E ele não teve medo disso. Ele foi coerente com isso. Vamos ver se na sua gestão ele irá justamente colocar em prática aquilo que ele prometeu na eleição. Essa é outra questão, porque aqui no Brasil a gente passa por cima disso, porque, afinal de contas, quem é oposição ao lulismo é a extrema-direita. Agora, eu quero lembrar que quem abriu espaço para a extrema-direita no Brasil foi justamente as posições do lulismo. E eu falo isso porque agora mesmo, na última eleição, o Lula prometeu uma série de coisas, acabar com o teto de gastos, reverter as reformas ou contra-reformas trabalhista e previdenciária, reverter a privatização da Eletrobras, que até mudou já de nome, entende? Assim como lá em 2002 as promessas eram outras, não é? Assim como na disputa da Dilma com o Aécio, a Dilma atacava o Aécio
em torno de posições que ela veio assumir assim que foi reeleita. Então, isso é um péssimo exemplo da esquerda junto à opinião pública. É isso que tem que acabar, né? No mínimo, que a gente erre, mas erre sendo esquerda. Não dá para errar sendo direita. Paulo, essa pressão do grande capital, das alianças que são construídas e que são sempre usadas como justificativa para que as promessas de campanha não sejam cumpridas, você citou uma série aí que o Lula não cumpriu, especialmente no que diz respeito às contrarreformas. Essa lógica de que a correlação de forças é prejudicial, dificulta a atuação, isso pode ser colocado como desculpa para que a gente não haja como esquerda? O principal elemento da correlação de forças desfavorável à esquerda é o fato da esquerda ter deixado de ser esquerda, ou pelo menos a esquerda hegemônica. Tem que se levar em conta isso. A correlação de forças ficou extremamente desfavorável porque o PT mudou de posição, o PT e seus aliados. Essa que é a verdade. De alguma maneira, abriram mão de uma luta política incessante contra a direita, o que precisaria ser feito. Se isso deixa de ser feito, como é possível combater a direita se a esquerda, na verdade, vai aderir nas posições da direita? Eu acabei de dar exemplos aqui em torno da questão econômica, onde já se viu uma esquerda defender a independência do Banco Central, defender o tripé macroeconômico, com metas de inflação completamente irrealistas. Mais do que isso, depois impondo austeridade fiscal em torno da necessidade de metas de superávit primário, completamente fora da realidade também. Então, como o principal fator de uma correlação de forças desfavorável nesse quadro é a posição da esquerda. Se a esquerda volta a ser esquerda, nós teremos um reequilíbrio das forças, né? É o que a gente espera, acima de tudo, que a esquerda volte a atuar como esquerda aqui no nosso país. Paulo Passarinho, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, a tua participação com a gente, sempre abrilhantando o nosso Faixa Livre com as tuas opiniões, enfim. Muito obrigado pela tua participação, uma boa quinta-feira de trabalho para você e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de conversar com você, conversar com os nossos ouvintes, que eu adoro, e principalmente dar vida ao Faixa Livre, né, que vai muito bem, obrigado. Nesse sentido, eu quero renovar aqui os meus elogios à tua condução, seja como produtor, seja como apresentador do programa, uma pessoa que tem batalhado aí pela manutenção dessa trincheira radiofônica no ar. Parabéns a você, parabéns aos nossos ouvintes e parabéns a todos nós que ajudamos a fazer esse programa já há mais de 3 décadas. Obrigado, Paulo, pelo apoio e pelo carinho de sempre aqui, as palavras sempre muito generosas do equipe do Faixa Livre. Aliás, falta menos de um mês para o Faixa Livre completar 31 anos de história, né? Completamos o 31º ano no próximo dia 5 de dezembro. 5 de dezembro. Estaremos aqui com uma edição certamente especialíssima para celebrar essa data. Meu muito obrigado, um grande abraço, viu, Paulo? Um bom dia para todos. Até a próxima. Conversamos aqui com Paulo Passarinho. Paulo Passarinho, economista, ex-apresentador do nosso Faixa Livre.